Não podemos deixar de mencionar os problemas políticos enfrentados pelo Brasil. Eu odeio ser agente do caos, mas eu não vejo nenhum sinal de melhora no Brasil nos próximos anos. Internamente, os problemas enfrentados pelo Brasil têm nome e sobrenome. Se chama Nova República. Da década de 30, no começo da Era Vargas, até a década de 80, até o final do governo militar, o Brasil foi, dentre todos os países do mundo, aquele que mais cresceu. E foi justamente nesse período, começo da Era Vargas até o fim do governo militar, em que o Brasil foi protecionista. O aparato industrial brasileiro começou a ser construído pelo Getúlio Vargas e viveu o seu auge nos anos 80 no governo militar. Desde então, a partir do governo Sarney, passando pelo Collor, a privataria do Fernando Henrique e o cone que a Dilma Rousseff foi, o único momento em que o Brasil adotou uma postura minimamente protecionista foi no governo Lula. Só que essa postura não durou muito tempo. E a gente pode citar alguns gráficos também. Eu não sei como vai funcionar, se o Tomás, que vai editar o vídeo, vai colocar eles na tela. Uhum. Você vai colocar na tela? Beleza. Só para citar como os governos liberais da Nova República são inimigos da nação, a gente pode citar que a porcentagem da participação da indústria de transformação brasileira no PIB hoje em dia é de 11%. Na década de 80, no final do governo militar, era de 24%. Nós voltamos a indicadores inferiores aos indicadores dos anos 50. E dentre o começo da Era Vargas até o fim do governo militar, esse percentual só crescia. Agora, desde a Nova República até agora, esse percentual só cai, com raríssimas exceções. E também é interessante citar o gráfico do crescimento econômico por década no Brasil. O Brasil passou por uma desaceleração no crescimento justamente no começo da Nova República. E, por fim, o gráfico da participação brasileira no PIB mundial, que a gente vê aí desde a independência até 2018. Esse percentual obteve o seu auge em 1980 e desde então só cai. A gente sabe que indústria é poder. E qual a diferença entre aquilo que a gente teve no Brasil entre 1930 e 1975 do que aquilo que a gente tem agora com a Nova República? É simples. O Brasil passou por uma série de governos protecionistas, desde a Era Vargas até os presidentes militares. E esses governos protecionistas, eles caíram de cena e deram luz a governos liberais da Nova República. Com esses gráficos, a gente só pode tirar a conclusão mais óbvia possível. O liberalismo não funciona e a Nova República, desde 1985, está matando o Brasil. Cara, eu tô vendo o gráfico aqui, mano. A taxa média do crescimento do PIB por década, mano. 2011 a 2020, menos 0,1. A gente não cresceu absolutamente nada numa década inteira, cara. A gente até desceu um pouquinho ali, cara. Também teve outro gráfico que eu acabei não achando, porque as informações elas variam muito. O PIB per capita. O PIB per capita do Brasil, ele explode justamente no começo da Era Vargas. Aí ele vai crescendo até o fim do governo militar. E o Brasil chegou muito perto de liderar o PIB per capita em toda a América Latina, que hoje em dia é uma situação praticamente impensável. Eu só não citei exatamente esse gráfico porque as informações variam muito. Eu já vi gráficos em que o Brasil liderou esse ranking lá pelo final da década de 80 e outros rankings em que o Brasil chegou a figurar no top 2, top 3, top 4, mas escolhi não citar exatamente porque as informações elas não batem muito, podem ser um pouco vagas e assim por diante. Eu acho que tipo a merda no Brasil começou até um pouquinho antes da República Nova com o governo de João Figueiredo, que o governo de João Figueiredo, se não me engano, foi quando teve a crise da dívida externa, não foi? A crise da dívida externa, no início, é a única solução a ser feita para o país voltar a crescer.
No caso, o governo militar ele tinha que fazer o país crescer. Eles não estavam com a mínima intenção de ser populares, então eles acabaram dando um passo para trás para poder dar dois para frente. Aí, tipo, até metade do governo Geisel foi a solução que era para ter sido feita, senão o país não ia crescer. A partir daí, com o endividamento, começou com uma solução preguiçosa, porque eles se acomodaram, porque essa é justamente uma das minhas críticas ao governo militar, embora eu seja pleno fanboy deles, acabou sendo uma solução preguiçosa, porque eles estavam fazendo isso antes, continuaram fazendo e a dívida só aumentou. Só que no caso, a gente também teve uma adição que foi a segunda crise do petróleo, que foi ocasionada pela guerra do Irã contra o Iraque. Essa crise do petróleo, ela derrubou o preço do barril assim, em níveis semelhantes aos da primeira crise do petróleo que o presidente Médici enfrentou. E o Figueiredo, ele não conseguiu lidar muito bem com essa crise da mesma forma que o Médici conseguiu. Se você for ver os indicadores macroeconômicos do Brasil na primeira crise do petróleo, não aconteceu nada. Agora, na segunda crise do petróleo, que já foi mais na década de 80, sofreu alguns baques. A gente teve 2 anos de recessão em 81 e 83, e ainda teve um crescimento muito pequeno em 82. Só que antes disso e depois o país estava crescendo, só que a dívida externa estava realmente estourando, sim. Aliás, deixa eu só mencionar o livro que eu acabei tirando essas informações. Então, essas informações que eu acabei citando sobre o governo militar, eu recomendo um PDF que vocês podem achar facilmente, que é o nome A Economia do Período Militar, Crescimento com Endividamento, o autor é Júlio César Bellingieri. Eu acabei lendo esse livro bastante tempo atrás, ele tem tanto considerações otimistas quanto pessimistas, então é algo que eu recomendo fortemente para todo mundo ler. Tem ótimas informações sobre o período militar.